respiração celular ela vai apresentar 3 processos. Ela acontecerá a partir das reações químicas que ocorrem em cada um desses processos. O primeiro processo é a glicólise. O segundo processo é o ciclo de Krebs. E o último processo é a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Tudo faz. Bem, então vamos primeiro falar da glicólise. Primeiro processo. Gente, dá uma olhada na palavrinha. A palavra fala muito por si. Glico, que vem de glicose, e lise, que significa quebra. Então, durante o processo da glicólise, ocorrerá a quebra da molécula glicose. Basicamente, essa molécula será partida em duas. E aí, dá uma olhada. A glicólise, ela ocorre no interior celular, qualquer local lá do citoplasma. Então, eu selecionei esse localzinho aqui específico, mas foi aleatório, tá bom? Foi aleatório. Eu simplesmente coloquei o quadrinho aqui porque está no citoplasma. Ela ocorre em qualquer lugar do citoplasma. Aqui ela está ocorrendo nesse ponto, nesse outro. Então, a glicólise ocorre em qualquer região do citoplasma. É importante ter em mente que a glicólise ela não acontece no interior de nem das organelas. Inclusive, vimos no capítulo anterior. Então, a glicólise não ocorre no interior de nenhuma organela. Ela ocorre dispersa no citoplasma mesmo. Bom, então olha o que acontece. Aqui nós temos a glicose. Evidente, eu simplifiquei a molécula. A glicose é um carboidrato, tipo de açúcar, formado por 6 moléculas de carbono. Ele é uma hexose, hexa 6. E aí eu simplifiquei a molécula aqui e coloquei só os carbonos para facilitar a nossa visualização do processo. Então, cada Czinho desse representa um carbono. Temos aqui as 6 átomos de carbono que constituem esta molécula que é a glicose. No processo de glicólise, essa molécula ela irá atravessar 10 reações químicas. E uma vez que a glicose passe por essas 10 reações químicas, o resultado final é que essa molécula ela será partida em 2 moléculas menores. Então, a glicose, ao final da glicólise, será quebrada em 2 moléculas de piruvato. Então, você tinha no início uma molécula com 6 átomos de carbono, resultando no processo final em 2 moléculas com 3 átomos de carbono cada um. Veja que a glicose foi partida ao meio. Então, fica bem fácil compreender a glicólise dessa forma. Claro que isso não é tão simples assim. Como eu disse, isso ocorre ao passo de 10 reações que não nos convém analisar. E aí, pessoal, veja que uma ligação foi quebrada. Uma ligação química foi quebrada. E, gente, ligações químicas são ricas em energia. Quando essa ligação foi quebrada, a ligação da glicose foi quebrada, ela liberou elétrons extremamente energizados, elétrons muito ricos em energia. E são esses elétrons que carregam a energia que as células precisam para a produção do ATP. Dessa forma, quando essas reações ocorreram, esses elétrons eles foram armazenados na molécula de NADH. A molécula de NAD captura esses elétrons, tornando-se NADH. E o restinho da energia foi utilizado para a produção de 2 moléculas de ATP. Bem, então, esse daqui é o saldo da glicólise, é o saldo final. Okay? Não estou nem entrando nas 10 reações mais especificamente. Vamos direto para o saldo, que é o que de fato nos interessa. Então, com isso, finaliza-se a glicólise. Nós temos ao final 2 moléculas de NADH. Essas moléculas carregam elétrons riquíssimos em energia. Esses elétrons serão utilizados para a produção de mais energia, ou seja, serão utilizados para a produção de mais ATP. Bem, mas por hora é isso que acontece na glicólise. Finalizada a glicólise, nós podemos avançar para o ciclo de Krebs, a segunda etapa da respiração celular. Bem, pessoal, e antes de avançarmos, é importante que vocês tenham em mente que a glicólise ela não usa oxigênio, vocês puderam perceber isso, e ela não depende de oxigênio. Tenha oxigênio na célula ou não tenha, não faz a menor diferença para ela. Tudo bem? Isso a nível de glicólise. Então, não usa oxigênio, não depende de oxigênio. Ela vai acontecer com ou sem. Ou seja, a glicólise ela é a etapa anaeróbica da respiração celular. A respiração celular não é aeróbico? É porque tem 3 etapas. A glicólise é anaeróbica. As próximas 2 são aeróbicas, ou seja,